Hoje, a gente vai mergulhar na história incrível de como ler o Código da Vida deixou de ser um projeto monumental, caríssimo, para se tornar algo quase rotineiro. É uma baita história de inovação tecnológica e, olha, de muita genialidade da computação. Para a gente ter uma ideia, vamos começar por aqui. O primeiro genoma humano completo, ele custou uma fortuna, mais de US$ 1 bilhão. Pensa só, foi um esforço global que demorou anos e consumiu uma quantidade de dinheiro que é até difícil de colocar em perspectiva. Esse era o tamanho do desafio. Agora, olha só para esse número. Hoje, o custo para sequenciar um genoma humano gira em torno de US$ 1.000. A queda no preço é uma coisa de louco, é impressionante. E aí, claro, a pergunta que fica é: como, em sã consciência, isso foi possível? Então, a resposta para essa pergunta está numa verdadeira revolução tecnológica. Foi um avanço que, literalmente, mudou as regras do jogo da genômica para sempre. Vamos entender como esse tsunami aconteceu. E os pioneiros dessa mudança foram empresas como essas. Elas desenvolveram o que a gente chama de sequenciamento de nova geração, ou NGS. A grande sacada foi criar máquinas que, em vez de ler o DNA de ponta a ponta, quebravam ele em milhões de pedacinhos e liam todos de uma vez, em paralelo. Foi uma mudança total de estratégia. E esse gráfico aqui mostra o impacto disso de um jeito espetacular. A linha branca é a famosa lei de Moore, que prevê o avanço dos computadores. A linha verde é o custo do sequenciamento. É só ver como ela despenca numa velocidade muito, mas muito maior do que qualquer previsão. Foi uma queda de preço que não tem paralelo na história da tecnologia. Sabe, o ponto principal é que a revolução não foi só sobre o custo, foi sobre a escala. De repente, era possível gerar um volume de dados que antes era coisa de ficção científica. A gente começou a produzir informação genética num ritmo alucinante. Só que aí, resolver um problema gigantesco acabou criando outro. Esse gráfico mostra bem a virada na história. A linha azul, que é a capacidade de sequenciar, dispara e ultrapassa nossa capacidade de guardar e processar tudo isso. O gargalo mudou de lugar. O difícil não era mais gerar os dados, e sim entender o que eles significavam. E é isso que leva a gente para a próxima fase da jornada. Como lidar com essa avalanche de informação? O desafio simplesmente saiu da bancada do laboratório e pulou direto para o computador. Para a gente visualizar o problema, pensem nessa analogia. A tecnologia NGS entrega bilhões de pedacinhos do genoma, todos misturados, fora de ordem. A tarefa é basicamente reconstruir a enciclopédia original a partir desse monte de confete. É um quebra-cabeça computacional de proporções épicas. O nome técnico para isso é montagem de novo. E de novo quer dizer do zero. É exatamente como tentar montar um quebra-cabeça de milhões de peças sem ter a foto da caixa para se guiar. Os cientistas da computação tiveram que criar um mapa do genoma do absoluto zero. E é aqui que entram os heróis silenciosos dessa revolução: os algoritmos. Foi preciso criar programas de computador extremamente inteligentes para transformar aquele caos de dados em um genoma organizadinho que fizesse sentido. Bom, os bioinformatas criaram várias estratégias para isso. A primeira, que a gente chama de greedy ou gulosa, é a mais direta. Ela pega uma pecinha do quebra-cabeça e procura a próxima que encaixa melhor, e vai seguindo assim. A segunda, Overlap Layout Consensus, é um pouco mais esperta. Primeiro ela acha todas as sobreposições entre as peças, para depois tentar montar tudo. Mas a mais poderosa, que virou o padrão da indústria, foi a abordagem dos grafos de De Bruijn. E o que é genial aqui é a mudança de perspectiva que tornou o impossível possível. Tentar achar um caminho que passa por cada fragmento de DNA uma única vez, o tal do ciclo hamiltoniano, é um problema computacionalmente infernal, quase sem solução. Mas se a gente reformular a pergunta e tentar achar um caminho que passa por cada conexão entre os fragmentos uma vez, o ciclo euleriano, bom, esse é um problema que os matemáticos já tinham resolvido séculos atrás. E essa é a grande sacada por trás dos grafos de De Bruijn. Esse método transforma os dados do sequenciamento num tipo de mapa, um grafo, onde a solução é justamente encontrar aquele caminho euleriano. É a pura aplicação de um conceito matemático super antigo para resolver um dos maiores desafios da biologia moderna. Fantástico, né? Certo. Depois dessa revolução toda, tanto na tecnologia quanto na computação, qual foi a recompensa? O que a gente ganhou com isso? Vamos para a parte final para ver as portas que se abriram para descobertas incríveis. Talvez um dos exemplos mais espetaculares seja este aqui.
cientistas conseguiram pegar fragmentos minúsculos, super degradados de DNA de um osso de Neandertal de 38 mil anos e, usando essas técnicas de montagem, reconstruíram o genoma inteiro dele. Isso nos deu um vislumbre sem precedentes dos nossos parentes mais próximos, já extintos. E o projeto do Neandertal não foi um caso isolado, não. Ele fez parte de uma onda de projetos com DNA antigo que pouco tempo antes pareceriam pura ficção científica. Coisas como sequenciar o genoma de mamutes e até dos misteriosos denisovanos, um outro grupo de hominídeos antigos. Essa revolução também permitiu que a gente pensasse numa escala planetária. Agora, existem projetos gigantescos com a meta de catalogar a vida na Terra como o Genome 10K e o I5K. O objetivo é nada menos que criar uma biblioteca genética de toda a biodiversidade do planeta. E este último gráfico fecha a nossa história de um jeito perfeito. Ele mostra o crescimento explosivo do nosso conhecimento coletivo. Cada genoma novo que é depositado nesses bancos de dados públicos é como um novo livro sendo adicionado à grande biblioteca da vida, disponível para qualquer cientista no mundo estudar. Então, a gente saiu de um custo de mais de $1 bilhão para cerca de 1.000, de um único genoma para uma biblioteca inteira da vida na Terra. Foi uma jornada impulsionada pela tecnologia e que só foi resolvida com a matemática. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Agora que a gente tem essa capacidade incrível de ler o livro da vida, o que vamos escrever no próximo capítulo? Bom, esse ainda está em aberto.